alguns versículos, depois eu vou lendo mais enquanto vou falando dessa noite. Gênesis 26. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti. E confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Amém. Deus nos abençoe na sua palavra e nós possamos entender o que ela fala para nós nessa noite. Podem sentar, meus queridos. Então, entender aqui o texto que estamos situados. Note que o texto está dizendo que mais um ciclo de fome. Já tinha ocorrido no tempo de Abraão. Abraão teve que sair da terra e procurar abrigo. E agora acontece com o filho de Abraão, com Isaque. Algum tempo depois daquela primeira seca e período de fome que houve lá. E se você olhar, mais para frente um pouquinho vai acontecer de novo agora com Jacó, filho de Isaque, não é isso? Vai ter seca de novo, vai lá para o Egito buscar mantimento lá onde José estava. Mas agora aqui, note que a palavra de Deus para Isaque é muito clara: não vá para o Egito. Não é isso? Versos 2 e 5, muito claro aí na conversa de Deus com Isaque. Naturalmente a gente pode entender que é uma oração, e na oração Isaque vai tendo a direção de Deus na vida dele. E o que é que acontece? Isaque obedeceu. Versículo 6: assim Isaque habitou em Gerar. Não foi para o Egito. Já uma lição para nós aí: obedecer a voz de Deus sempre. Agora notem, Isaque disse que Rebeca era sua irmã, Abimeleque, o rei lá, não é? E note que Abimeleque aí, a palavra quer dizer meu pai é rei. E note que quando ele descobre isso, que Rebeca não era irmã de Isaque, mas sim esposa, é um problemão. Veja o versículo 8. Quando já fazia muito tempo que ele estava ali, no caso Isaque, nem toda a sua descendência, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava se divertindo ou fazendo carinho com Rebeca, sua mulher. Mas ele tinha dito que era irmã, não é? Veja o versículo 7. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher. E ele respondeu: é minha irmã. Pois temia dizer minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, porque ela era muito atraente ou bonita. Abraão fez a mesma coisa, não foi? A mesma coisa. Um erro na família quando Abraão disse que Sara era irmã, Isaque disse que Rebeca era irmã dele também. Agora vejam, Deus usou, portanto, o rei Abimeleque, ou seja, um ímpio, para dar uma bronca em Isaque. Veja o versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: na verdade, ela é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? Isaque respondeu: porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. O rei Abimeleque, que não era do povo de Deus, deu uma bronca em Isaque, para a gente compreender que Deus pode usar quem Ele quiser para nos repreender, e nos exortar e nos admoestar. Então Isaque agora percebe isso, e vai acontecendo toda essa história, né? E depois o que é que vai acontecer? Isaque vai prosperar nessa terra de Gerar. Veja os versículos 12. Isaque semeou naquela terra
e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Foi uma produção espetacular, não é? E o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Aí lá vai os problemas na terra de Gerar com Isaac e o povo lá dessa cidade, né, da região lá de Gerar. Porque Isaac começou a crescer e a prosperar, Deus abençoou, a plantação de Isaac produziu muito gado para Isaac, ovelhas e tudo, e o pessoal começou a ter problemas nesse sentido. Agora vejam, os 3 aspectos que eu quero destacar no texto que eu falei: o medo que Isaac teve, depois a visão de Isaac e depois a vitória que Deus dá a Isaac. A primeira questão aí que eu disse no versículo 7, né, diz que Isaac temeu, ou teve medo, não é? Parece que Isaac era alguém muito recatado, quieto no canto dele, alguém com certa timidez, não era muito de estar aparecendo nas coisas. Então Isaac está lá no canto dele, e por conta disso, né, ele vai como que absorvendo as coisas, e agora ficou com medo de dizer que Rebeca era sua esposa. E por conta disso, não é? O que é que Deus tinha dito para ele? Volte lá para o versículo 2 a 4. O Senhor apareceu-lhe e disse: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra e serei contigo, te abençoarei, darei todas as terras e tal. E vai dizendo lá: multiplicarei. Então faça isso, Isaac, você vai ser abençoado. Aí Isaac tem medo. Uma situação. Ora, se Deus tinha prometido que ia multiplicar a descendência, que Deus tinha prometido que está com ele, se Deus tinha prometido que ia abençoá-lo naquela região, por que Isaac teve medo? Falta de confiança em Deus. Nós também às vezes nos comportamos assim. Nós sabemos das promessas de Deus, sabemos que Ele cumpre as suas promessas e que não falha, mas nós às vezes temos medo das coisas. Nós temos medo até dos homens. Ora, se nós temos um Deus que é soberano, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que governa todo o universo, eu vou temer um homem diante de Deus? Então, uma lição para nós aí, né? E acontece isso, e às vezes vem um desânimo, né, espiritual para nós, porque nós não olhamos para as promessas de Deus. Note que Isaac, agora lá no verso 2, note que Deus começa a cumprir o que tinha prometido com Isaac. O homem engrandeceu-se, aliás, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Isaac plantou um pé de milho para produzir 3 espigas por pé. Produziu 30, 100 vezes mais a produção de Isaac. Ou seja, se o campo que Isaac plantou era, na visão dos homens, produziria 1 tonelada, produziu 100 vezes mais. Então Deus começa a dizer: olha, Isaac, eu estou cumprindo o que eu disse. Se eu prometi que você ia prosperar, é porque vai prosperar mesmo, né? E aí, Isaac também, a gente vai ver no texto que Isaac agora, né, vai cavar poços para poder matar a sede dos seus animais. O que Abraão já tinha feito também lá atrás. Agora, Isaac vai buscar naquela região, né, os poços que tinham sido do seu pai. Veja o versículo 5. E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. Então Isaac está lá, os poços que tinham estavam entupidos, não é? Mas não se esqueça que Deus estava no controle de toda a vida de Isaac. Era preciso, portanto, confiar não no pai dele, Abraão, mas no Deus do pai dele. Veja o versículo 3. O que é que diz? Deus diz: ele vai fazer o que com Isaac? Vai estar com ele, abençoá-lo, dar todas as terras, porque eu vou cumprir o juramento que fiz a teu pai Abraão. Ora, Isaac, não confie simplesmente nos poços que o seu pai cavou. Confie em mim. É eu que vou fazer você prosperar. Ou seja, não tenha medo dessas coisas, Isaac, porque eu estou com você. Não se pode, portanto, contar com a fé do pai ou do avô,
É a sua fé que conta. Não é? É a nossa fé individual diante de Deus. Ou seja, qual é a alternativa para o medo? Confiança. Se a gente tem medo de algo, confiemos em Deus. Confiança em Deus e nas suas promessas. A crença de que nos mantém firme e fiel ao que promete. O escritor da carta aos Hebreus diz isso, né? Fiel é aquele que promete e cumpre as suas promessas. Esse é o Deus que nós servimos. Note que às vezes que Isaac, e no texto ele vai ver mais para frente, foi prejudicado, Deus o abençoou e ele prosperou mais ainda. As pessoas e os problemas, queridos, não são maiores do que Deus. Deus é que é o soberano do universo. O outro aspecto que eu destaquei é a questão da visão. O medo de Isaac. Como é que Deus respondeu ao medo de Isaac? Veja o versículo 24. E o Senhor apareceu na mesma noite e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas. Então Isaac agora tem uma visão de Deus. E a resposta de Deus para Isaac é essa: não temas. Eu já disse isso para o seu pai também, Isaac. Não é? Gênesis 15, verso 1, Deus vai dizer a mesma coisa para Abraão: não temas. Por quê? O Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus eterno, que não muda. Se Ele fez as coisas acontecerem desde a eternidade, Ele continua a fazer. Note que a visão aqui de Isaac, né, de Deus, diz aí que Deus apareceu, o Senhor apareceu na mesma noite a Isaac e disse: olha, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não temas. Não temas por quê? Eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Eu vou cumprir o que eu disse, Isaac. Então essa visão que Isaac tem de Deus, né, do Senhor, de Yahvé, transforma Isaac. Agora o que é que acontece? Ele nunca tinha feito um altar, não é? O pai dele fazia 2 vezes que chegava no lugar. Agora Isaac vai fazer um altar. Veja o versículo 25. Então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ou seja, Isaac agora reconhece que está diante do Deus supremo e soberano. E pela primeira vez ele invocou o nome do Senhor. Não é? Veja o que diz lá: edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Prestou um culto a Deus. É isso que Isaac fez nesse instante. O que seu pai fazia sempre, né? Entendeu o seguinte, que essa expressão invocou o nome do Senhor é dizer o seguinte: eu estou agora debaixo da tutela desse nome que é sobre todos os nomes. Eu estou agora submetendo a minha vida no nome do Senhor. E o que é que Isaac faz? Final do verso 25: armou a sua tenda e os seus servos cavaram mais um poço. Ou seja, Isaac reconhece que ali é onde Deus vai habitar com ele. Tanto que ele edifica o altar, mas constrói a tenda para morar, para ficar ali, enquanto Deus assim disser para ele fazer. Note que Isaac está sem medo agora. Não tem mais medo de Isaac, por conta da sua visão de Deus, não é? Ele e Deus agora estão próximos um do outro. Por quê? Porque Isaac agora está adorando a Deus. Edificar um altar significa adorar a Deus, para invocar o nome do Senhor. Mais uma vez, queridos, lembremos disso, que Deus está próximo. É um Deus distante porque é transcendente, mas é um Deus próximo porque se fez carne para habitar entre nós. E isso nós temos que prestar atenção, ou seja, lembrar que Deus está sempre perto de nós. Ou seja, assim como Isaac, vamos construir nossa tenda próximo de Deus, habitar junto com Deus. Depois disso, teve o medo, a visão, e agora vem a vitória. Depois de tudo isso, Isaac sai de lá, não é? Vai para outra terra e partiu do meio lá de Abimeleque, seus pastores, como se fosse fugindo. Aí o que é que acontece? Veja os versículos 26 em diante, de Gênesis 26. Então Abimeleque veio de Gerar
para encontrá-lo, com Alzac, seu amigo, no caso do rei Abimeleque, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaac perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me tratastes com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: vejam a resposta desses homens que não eram seguidores do Deus Altíssimo. Vejam o que é que eles dizem. Temos visto claramente que o Senhor está contigo. Pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti. Vamos fazer uma aliança contigo. Porque eles reconhecem que o Senhor está com Isaac. Isso faz toda a diferença, queridos. Quando as pessoas percebem, né, que nós estamos nas mãos do Senhor, e é Ele que nos protege, que nos dá a vitória. Ou seja, temos que prestar atenção por conta dessa direção de Isaac para nós. Veja o versículo 29. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Que glória é essa! Que bênção na vida de Isaac, essa vitória que o Senhor dá a Isaac. Ou seja, as pessoas tinham que respeitar a Isaac porque viam a presença de Deus na vida deles. Assim deve ser conosco também. Não devo ser respeitado porque sou alguém de destaque na sociedade, cumpro as minhas obrigações, pago meus impostos, sou um bom pai, um bom marido. Isso é dever nosso. Mas tem que ser respeitado porque as pessoas enxergam Deus em nós. Foi assim com Isaac. Tu és o bendito do Senhor. O que deve impressionar as pessoas em nosso caráter, em nosso jeito de ser, não é os bens, não é a nossa eloquência, a nossa capacidade intelectual, nada disso. O que deve impressionar é o Senhor estar conosco. Algumas aplicações desse texto para nós. Primeira coisa, quem conhece as promessas de Deus não tem motivo para temer. Aplique isso em sua vida. Se você sabe que Deus prometeu estar com você todos os dias, não tema, Ele vai estar mesmo. Se Ele prometeu que vai ter um lugar no céu para você, que foi agraciado com a salvação em Jesus, é porque vai ter mesmo. Mas se Ele prometeu que vai dar a provisão de cada dia para o seu lar, é porque Ele vai mesmo. Então, se você conhece as promessas de Deus, não tem motivo para temer as coisas. Aplique isso na sua vida. Segundo, a ausência de culto a Deus, e culto aqui não é somente essa reunião, mas é a vida e adoração a Deus, é que produz medo. Quando a gente não adora a Deus, é que a gente fica com medo das coisas. Quem adora a Deus e o ama, nunca teme. Abra com sua Bíblia lá para as páginas do final da Bíblia, na primeira carta de João. Primeira carta de João, lá antes do Apocalipse, não é? Tem as 3 cartas de João. Abra na primeira carta, capítulo 4 e verso 18. E note lá o que é que diz a respeito do amor a Deus e do amor como um todo. 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quando a gente não adora a Deus, não ama a Deus como devemos, a gente fica com medo das coisas. Mas se a gente ama a Deus e adora a Deus como Ele deve ser adorado, não vamos precisar temer as coisas que possam nos ocorrer. Aplique isso em sua vida. Tenha o seu culto, ou seja, ande na presença de Deus todos os dias da sua vida. Leia a sua Bíblia todos os dias. Ore a Deus todos os dias. E você assim vai caminhar sem temer o que possa vir a acontecer. Terceira aplicação para nós. As pessoas podem ser injustas conosco, como foram com Isaac. Não é?
E as pessoas podem até nos prejudicarem em algum momento. O que é que nós precisamos fazer? Crer em Deus. E crer que Deus vai nos abençoar quando estamos com Ele. Ele é o Deus firme, que assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim foi com José, e assim foi toda a história, e assim é conosco. Mas cedo ou mais tarde, Deus providencia aquilo que nós precisamos. A provisão de Deus, ela é diária para nós. Todos os dias nós temos a provisão de Deus. Então, não fique preocupado, não? Como os discípulos ficaram. O que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos vestir? E Jesus disse, olha as aves do céu aí. Veja os lírios dos campos. Vocês são muito mais importantes do que eles. Eu vou providenciar aquilo que vocês precisam. Então, confiança em Deus é o que nós precisamos aplicar na vida. Em quarto lugar, não retribuamos o mal com o mal. Isaac podia realmente ter feito isso, mas não fez. Não é? Deixe que Deus haja assim. O que é que aconteceu no final, que nós vimos na história de Isaac? Os adversários de Isaac, não é? Porque aqui você pode ver depois o texto todo. Isaac cavava um poço, o pessoal vinha e entupia. Ele ia para outro canto, outro poço, o pessoal vinha e entupia. E vivia nessa guerra. Em vez de Isaac entrar nessa guerra, ele sai da terra para outro lugar, não é? Da região. E Deus é com ele. Então, Deus é que vai tratar dessas coisas. E aí os adversários de Isaac foram ter com ele. E agora, quem está com medo é os adversários de Isaac, e não mais Isaac. Eles que ficam com temor. Por quê? Porque viram que Deus estava com Isaac. Deus sempre está com os seus. Amém. Deus levanta os seus. Aquilo que é dele, ele levanta. E cuida do resto. Isso basta para nós. Não é? Então prestemos atenção nessa história toda de Isaac. Vamos só recapitular para ficar bem gravado em nossa mente. Isaac está na região onde tem seca, vai para uma região que Deus diz, fica aqui em Gerar, não vá para o Egito. Isaac obedece, fica lá. Toda a história que acontece, né? Isaac tem medo e nega que Rebeca é sua esposa. Abimeleque, o rei, dá uma dura em Isaac. Mas depois disso, Isaac começa a plantar e a sua produção produz demais. E aí começa a inveja dos pastores do povo lá de Abimeleque. Isaac cava um poço, eles vão em top. E fica nessa briga até Isaac sair um pouquinho para outra região. E lá quando ele começa, tem a visão de Deus. E essa visão muda Isaac. Porque Isaac agora vê que Deus está com ele. E aí vem a vitória de Isaac. Ou seja, Deus mesmo faz com que os seus adversários reconheçam que Deus é quem está com Isaac. E não Isaac que é bom das coisas. É Deus que faz a obra na vida de Isaac. Ou seja, aprendamos isso. Conhecer as promessas de Deus não deve nos levar a temer as coisas. Cultuar a Deus dia a dia, uma vida de adoração diante de Deus, vai tirar de nós o medo, porque o amor não vai vencer esse medo, o amor a Deus e o amor de Deus por nós. E mesmo que soframos injustiça por conta das pessoas, isso pode ser possível. Não se esqueçam que Deus está cuidando disso. E mais cedo ou mais tarde, Ele vai trazer a providência para nós. E agindo assim, queridos, nós podemos também, como Isaac, ver as pessoas olharem e dizer: eu sei que você é bendito do Senhor. Essa deve ser a nossa maior bênção, sermos reconhecidos como benditos do Senhor. Aqueles que andam na presença de Deus. Amém? Deus nos abençoe a caminhar assim. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você nesse instante. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina a não temermos os homens, porque nós temos a Tua presença, a Tua direção e o Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a semelhança de Isaac, Tu também providencia tudo aquilo que necessitamos para viver. É bênção Tua para nós, Senhor. Nos ajuda a conhecermos e a confiarmos nas Tuas promessas, porque elas não falham, porque vem de Ti, o Deus soberano, o Deus sábio e o Deus amoroso. Nos faz compreender todas essas verdades
e aplicá-los em nossas vidas no dia a dia. Sejamos realmente adoradores e que adoram no Espírito e em verdade. E assim fazendo, Senhor, não temamos aquilo que possa nos advir, porque Tu estás conosco e a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Amém.